Gabeira? Que tragédia, né? Que não se buscou vacina lá atrás, né? Quando começaram a divulgar as primeiras vacinas aí, quando começou a sair resultado em relação a eficácia de imunizante. Muito bem, vou pedir licença a você aqui, Gabeira. O governo de São Paulo criou uma fase de transição dentro, Marcos. Agora eles já não se chamam mais de fase vermelha, nem de amarela, nem de laranja. Agora é uma fase... Tralho, muito boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o governo do estado anunciou hoje essa fase intermediária entre a fase vermelha, que é a que nós estamos atualmente, e a fase laranja, que vai entrar na sequência. Então, a essa fase intermediária, o governo chama exatamente de fase de transição. Eu vou explicar mais um pouquinho sobre essa fase de transição, só explicando brevemente que o motivo pelo qual o governo decidiu... Então vamos dar uma olhadinha nesses detalhes que a gente preparou. Ela vai do dia 18 até estar liberadas, das 11 da manhã até as 7 da noite, e atividades religiosas, segundo período da fase de transição, e as atividades culturais, das 11 da manhã até as 7 da noite, e as academias podem funcionar em 2 horários do dia. O primeiro das 7 às 11 da manhã, e o segundo das 3 da tarde até as 7 da noite, também respeitando os 25% de ocupação. Coronavírus aqui em São Paulo, justificando exatamente a adoção dessa fase de transição. Daqui para frente, como nós tínhamos previsto. De forma que, nesse sentido, o Centro de Contingência avaliou ser possível atividades que estavam suspensas, entendendo que também a sociedade tem outras necessidades, é preciso que todos sobrevivamos a essa pandemia. Sem dúvida, é São Paulo, protocolado agora há pouco na Justiça. Oi, Tralli, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem nesse momento. Nessa ação, os procuradores do Ministério Público Federal solicitem à União que entregue ao Estado de São Paulo, em caráter de urgência, nos próximos 5 dias, um quantitativo equivalente para atender a demanda correspondente a 3 meses, a demanda do kit intubação. Como a demanda aqui no estado de São Paulo é de 3,5 milhões de kits por mês durante essa pandemia, a gente está falando aí de mais de 10 milhões de kits que o Ministério Público Federal exige que o Ministério da Saúde entregue aqui para o estado de São Paulo. O Ministério Público Federal diz nesse kits de intubação, isso aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, aqui na região metropolitana de São Paulo. O estado de São Paulo ficou com 440 mil kits. Esses kits acabaram de ser entregues para a Secretaria de Saúde do estado de São Paulo, mas o governo do estado diz que essa quantidade, com risco iminente de que esses kits de intubação acabem. Só que em São Paulo são quase 200 municípios. Sabe que o kit é um medicamento fundamental para fazer a intubação dos pacientes, são sedativos, analgésicos, anestésicos, relaxantes musculares. A situação é desesperadora, só não está pior porque tem cidade que pede kit emprestado para outra cidade, né, porque está acabando, na cidade vizinha ainda tem para mais um dia, eles dividem, aí alguém consegue comprar um pouquinho ou receber um pouquinho, distribui, né, para outras cidades, enfim, as prefeituras, né, e o sistema de saúde como um todo tem se ajudado para não ficar numa situação pior. E quando falta é desesperador mesmo. Tem médico que chega a chorar, né, por ver que tem que entubar um paciente e você não tem como aliviar, né, esse processo que, como você, de oxigênio nos pulmões debilitados pela Covid-19. Obrigado, Guilherme. E os remédios para intubação nos hospitais do Rio de Janeiro só duram 3 dias, ou seja, é uma situação que vai Brasil afora, né? E isso, informação da Secretaria Municipal de Saúde do Rio. Os sedativos estão sendo remanejados também até de unidades. Boa noite, Tralli, para você e para todos ligados aqui na Globo News, na edição das 6. Pois é, né? O Ministério da Saúde informou que começou hoje a distribuição desses medicamentos e que a expectativa cheguem a todos os estados. O Rio de Janeiro vai receber cerca de 324 mil medicamentos, né, para intubação. Esses medicamentos foram com 6 unidades, vão receber sedativos. Porque as autoridades estaduais não relataram ali, detalharam, certo, quais serão essas unidades, né? E o governo disse que a quantidade entregue vai ser suficiente para 7 dias. Tralli, a gente vem recebendo ao longo dos dias aí relatos de profissionais da saúde relatando, né, essa falta de medicamentos, o quanto o paciente sofre. E o secretário municipal de saúde, o Daniel Sorans, disse que a cidade recebeu insumos essa semana, né, espera receber mais. Teve esse remanejamento essenciais aí para
para intubação, para a saúde humana, nas unidades veterinárias. Todos os hospitais municipais, estaduais, federais, todas essas unidades, em uma unidade, a gente consiga manter um equilíbrio aí nesse fornecimento. Pelo menos até o dia 27 de abril, por exemplo, a permanência nas praias, né, nas areias, também permanece. Hoje, Trali, a gente compara, essa situação ainda é muito complicada por aqui. Volto contigo. Obrigado, Léo. Aqui em São Paulo a gente tem duas situações de vacina, mas porque, enfim, perderam o calendário, perderam a data, né? Não conferiram. Ela diz para o presidente Joe Biden. Oi, Trali, boa noite, boa tarde a você, a todo mundo aí no Brasil. Trali, o Brasil na mira aqui de Washington como nenhum outro país na área ambiental. 15 senadores do alto escalão do Partido Democrata, incluindo o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Bob Menendez, também os ex-candidatos à presidência, Bernie Sanders e Elizabeth Warren, assinaram essa carta. Os senadores criticaram o histórico ambiental do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a retórica era em trabalhar com os Estados Unidos em questões ambientais, mas até agora não demonstrou interesse em trabalhar com atores dentro do Brasil que, segundo eles, desempenham. Atores, então, como você falava, pediram que o presidente Joe Biden não conceda apoio ao Brasil para preservar a Amazônia, a menos que o governo brasileiro se comprometa ao Brasil para ingressar à OCDE. A gente lembra que há 2 dias, em carta enviada a Joe Biden, Bolsonaro se comprometeu em acabar com o desmatamento ilegal até 2030, mas afirmou que para alcançar essa meta precisa do apoio dos Estados Unidos e da comunidade internacional. Os Estados Unidos, no entanto, condicionam a do clima na próxima semana, assim como também não é esperado uma conversa direta entre Joe Biden e Jair Bolsonaro. Uma fonte do governo brasileiro me disse que nem há negociações sobre essa conversa. E quem tem esse